episódio do Pode Empreender, Talk Literário, falando sobre essas histórias incríveis que estão nesse livro, Mulheres de Negócio, 23 Formas de Empreender. E hoje eu estou com duas mulheres maravilhosas, duas Carolines aqui comigo. Vai ser difícil porque as duas são Carol, e aí eu vou chamar pelo sobrenome de cada uma. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Como eu falei, né, em todos os outros podcasts que nós já tivemos, esse é um livro que tem vida, né? A verdade é que a gente não quer que esse livro fique na prateleira. Por isso a ideia desse projeto, da gente estar trazendo, falando, dando voz a essas histórias e podendo inspirar quem está nos assistindo. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Muito obrigada por aceitarem o convite. Delícia, e melhor do que eu falar de vocês, eu quero que vocês se apresentem para a gente. Caroline Moreira. Olá, um prazer é meu estar aqui, Elane, obrigada pelo convite. E sim, me chamo Caroline Moreira, né? Trabalho com marketing, com jornalismo há mais de 20 anos, 21 anos exatamente. Eu fiz agora 21 anos em julho. Que legal. De jornalismo e marketing. O meu título no livro foi Em Constante Evolução, e eu acho que é muito ligado realmente ao que eu faço, que é o marketing, né? O marketing, ele vive uma constante evolução, Sim. assim como a TI. Se a gente deixa de estudar um pouquinho, se a gente para um minutinho, a gente já fica obsoleto. Verdade. Então, eu sou mãe, tenho um menino chamado Jonas. Ele tem 10 quantos anos? aninhos, 10 aninhos. E estou aqui para contribuir mesmo, para a gente conversar, para a gente incentivar essas mulheres que estão aí começando essa jornada, outras que estão nela, que às vezes surge assim, um primeiro obstáculo. Verdade. E muda todo o curso, Verdade. né? Obrigada, Carol. Vai ser um bate-papo delicioso, porque a sua história tem tanta coisa boa. E a ideia não é a gente contar as histórias, mas provocar para que elas possam ter interesse de ler e abordar os temas que vocês escreveram no livro. Caroline Lobato, conta um pouquinho. Minha amiga, que delícia, né? Bom, né? Delícia estar aqui, muito, muito agradecer. E que companhia, né? Que dupla de Carolines, gente. Olha, Carol quadrado, isso, né? isso é um sinal, tá? Isso é um sinal. O negócio aqui vai ser quente hoje, com essa dupla de Carolines. Vai ser bom demais. Obrigada, minha amiga. Esse convite maravilhoso. A gente está doido para fazer esse movimento, né? Do nosso livro, dessa edição incrível, com mulheres tão reais, tão palpáveis, tão do nosso cotidiano, Verdade. né? Eu acho que são histórias tão de vida, são histórias de vida que a gente tem aqui reunidas nessas 23 mulheres, com tanto a oferecer para esse nosso universo empreendedorismo. Então, quero todo mundo vendo, tá? Todo mundo vendo e lendo esse livro, e a gente contando e ouvindo do nosso podcast. Falar, me apresentar, né? Neste grupo Mulheres de Negócios, eu me tornei Carol Lobato. Né? A Elane participou desde muitos anos já, né, minha amiga, desse meu processo, dessa transição de carreira. Meu capítulo no livro chama Dos Canteiros de Obra às Estratégias do Varejo. Então, assim, acho que já dá um spoiler aí do que eu trago, né, do que é esse trecho da minha vida, esse pedaço tão transformador, e que, sem dúvidas nenhuma, eu tive muitas inspirações. E espero tocar alguém aqui, sabe, que talvez esteja num momento de, meu Deus, o que eu faço? Como que eu mudo tudo? Como é que eu dou uma cambalhota na vida? É isso aí. Sim, nós podemos dar várias cambalhotas ao longo da vida. É verdade. E a gente segue, não é isso, minha amiga? É isso então, aí. É sobre isso que nós vamos falar Seu aqui negócio, hoje. né, que você hoje está à frente, verdade, conta pra gente. Falar, né, dessa estratégia legal, do varejo. né? Que varejo, né, gente? Varejo Olha o é merchan, esse? pelo amor de Deus, tem que ter. Meu marido já era comerciante e eu me juntei a ele nessa história. E hoje nós temos as franquias da Reserva aqui no estado do Espírito Santo. São 4 operações, né? Vitória, Vila Velha, em shoppings, em rua, Praia do Canto, nossa caçulinha de reserva. Ele começou já há 20 anos e se tornou multimarcas há 16 com a Outlast. É uma multimarcas masculina muito bacana, já bem consolidada no mercado capixaba, né, que sim, foi pioneira em marcas, inclusive com a própria Reserva, né, antes das franquias chegarem aqui. E são 2 operações, né, Vitória, Praia do Canto e Shopping Praia da Costa. E em 2021, aquela história de pandemia, a gente vamos diversificar, esse negócio de viver só de roupa, ninguém veste mais nada. A gente trouxe uma operação de acessórios para celulares e dispositivos mobile em geral, que é uma franquia também, né, amiga?
que você já sempre nos prestigia. Ela, Carol, não vi ainda não, hein? Tem que ir lá. Eu não conhecia Chama essa- Celares. Celares. É uma franquia americana. E a gente veio pra cá em 21, Shopping Vitória e Shopping Vila Velha, aqui onde Legal. estamos. Tá no Ótimo segundo, saber. terceiro ano? Já tá no terceiro ano. Terceiro Vitória ano. completou 3 anos agora. Olha que legal. E Vila Velha a gente vai completar 1 ano ainda. Muito gostoso Muito isso, tá? bom. Quero estar em todos os shoppings da Grande Vitória, hein, gente? Vai estar. Isso aí, Com fé foco. no Senhor. Bem, vocês falaram aí, já falaram do capítulo de vocês, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. Primeiro, como é que foi revisitar a história, né? Escrever esse capítulo, né? Da história de vocês, porque na verdade é um capítulo, né? A gente, quando fez a ideia e a proposta do livro, foi realmente cada uma escrever um capítulo e a gente juntar e ter ali um acervo de histórias maravilhosas que possam inspirar outras mulheres. Mas como que foi escrever a história, visitar? Porque empreender está muito ligado a gente olhar para frente. A gente não tem esse costume de olhar lá para trás, né? E escrever é a história de vocês. Teve aprendizado, teve lição, teve putz, olhei, nossa, tenho orgulho de mim, de como... Porque quando a gente está vivendo os processos, a gente não tem noção do que vai acontecer. Não tem. Né? Então, me conta um pouquinho, Carol Então, Moreira. Então, eu achei muito rico ter essa experiência de revisitar a minha história. Eu nunca tinha parado para ver o tanto de pilares dentro da comunicação que eu já tinha construído, que eu já tinha passado, que eu tinha aprendido. Sim. E que eu pude levar, eu posso trazer comigo para projetos maiores, porque é muito importante tudo aquela calçada, todo aquele comecinho, aquele chão de fábrica, né, Carol? É muito importante para você construir algo maior. Verdade. Igual eu lembro que ele formei, comecei com assessoria de imprensa, vivi a assessoria assim muito intensamente, anos e anos e anos, e eu não me via em outra área. Porque a gente só consegue enxergar que a gente é capaz quando a gente precisa mudar, quando aquele bichinho morde a gente, mostra que aquilo não te satisfaz mais. Verdade. E eu sempre fui uma profissional de estudar muito. Então eu comecei a ver que a assessoria de imprensa era uma ferramenta que ia morrer. Não morrer em memória para sempre, mas essa coisa que a gente teve, aquele boom de que todas as lojas, tudo quanto é profissional, tinha assessoria de imprensa, isso vinha caindo, vinha decrescendo muito. E eu pude perceber isso ali mais fortemente logo depois da pandemia. E aí eu comecei a me estruturar, comecei a estudar, comecei a estudar sobre marketing de valorização de negócios, que é quando você vai lá, entra num negócio para criar diferenciais competitivos. Um exemplo, porque eu, dermatologista, faço um botox a R$ 1.200 e eu faço a R$ 1.500, se eu uso o mesmo produto. Então, você entra ali para criar justamente os diferenciais competitivos, agregar valor àquele profissional para que ele justifique que ali é X, ali no outro é 2X, e está tudo bem, porque eu entrego a mais. Sim. A partir daí, eu já vi a necessidade de criar um núcleo de treinamento de equipe, porque eu treinava para a experiência do cliente, para a valorização do seu negócio. Se você não tivesse uma equipe atendendo ok, do jeito que deveria ser, e implementando todas as experiências, o negócio não fechava. O empresário ele ia pagar por aquela consultoria, ele ia ter aquilo ali, mas ele não ia conseguir implementar. Aí daí eu vi a necessidade do treinamento de equipe. E eu comecei a desenvolver treinamentos para essas equipes, em vendas, em atendimento ao cliente, em desenvolvimento de liderança. E a cada passinho novo que eu dava, eu descobria um oceano azul ali de possibilidades com novas ferramentas dentro do marketing, dentro da comunicação. E quando eu comecei a escrever o livro, eu fui vendo ali quantos desafios eu passei no meio de um tumulto, que minha vida virou do avesso. Você já contou umas 5 viradas de chaves aí. Foram várias, Carol. Para atender a velocidade desse mercado, né, Carol? Sim. Olha quanta coisa que você teve que buscar, Exatamente. quando você teve que lançar a mão. E é mesmo, e assim, os meus treinamentos, eu comecei, e como eu sou muito acadêmica, de muito estudo, eu comecei a ver que cada curso que eu pagava e que eu fazia, eles entregavam uma regra muito semelhante, lógico, que a cada treinamento você pega uma viradinha de chave que faz toda a diferença e justifica o seu investimento naquele treinamento. Só que eu comecei a ver que, assim, quando eu parava para treinar as equipes, nem todo mundo vem dessa pegada acadêmica. Então, eu precisava ter um produto que chamasse a atenção daquele que não vem dessa pegada, daquela pessoa que não é acostumada com os livros, com o estudo, com aquela reservar aquele tempo para aprimorar mesmo, para se aprimorar. Eu treinava muito varejo. Então, eu comecei a buscar por treinamentos lúdicos. Eu criava os treinamentos do zero.
ia, mapeava lugares diferentes, NASA, Vegas, ia até esses lugares, passava lá, fazia pesquisa de campo e criava treinamentos totalmente autorais para atender esse público que não tem o costume de estudar, mas que precisava ser capacitado e que precisava achar o treinamento algo legal. No final de cada treinamento eu recebo nota. Então eu preciso que a pessoa que está ali, meu espectador, ele aprenda, ele realmente avalie de uma maneira que para ele foi positiva. Sim. E aí foi mais uma virada de chave, e no meio disso tudo ainda teve divórcio. Calma, não fala tudo na sua vida, mas muita coisa. Gente, eu tô com duas mulheres super comunicadoras, tá? Então, é um desafio aqui para mim. Ai, mas, assim, que bacana, quanta coisa aconteceu, muita né? coisa, e você muita. visitar, a gente poder... É uma autoestima pra gente, pro nosso negócio, ver onde a gente chegou e onde a gente pode chegar, né? Dá mais força para continuar buscando. E você, Carol? Conta pra gente. Elane, Carol o convite Lobato. veio num momento sensível, né, da humanidade, né? 2021 ali, não foi, amiga? Mais ou menos meados do ano, Foi né? quando a gente estava Assim, voltando, né? vamos fazer um movimento desse. E eu acho que por essa sensibilidade, revisitar momentos da nossa vida, talvez tenha sido tão emocionante, assim, por conta de como estávamos. Isso. Né? Eu, por exemplo, já varejista, vinha de um ano onde tudo fechou, onde a gente não sabia o que fazer, a gente senta na tampa dos caixas com as lojas mega estocadas e fala, tipo, agora, de repente reabre como se tivessem reaberto as portas do céu e as pessoas vão consumir loucamente, mas tem uma digitalidade muito forte acontecendo, a gente tendo que aprender, né, Carol, os novos mecanismos de comunicação e a omnicanalidade, né, o quanto que a gente tinha que estar preparado para o universo digital. Então, assim, a gente estava num momento muito sensível. E talvez por isso é tão especial revisitar esse momento através do livro, Elane, porque foi contar isso, essa transição para mim, né, de uma profissão que eu já tinha um domínio, né, estava obviamente aprendendo e tal, mas muitos anos de peão de trecho, né, muitos anos de botina, e cheguei num universo completamente diferente e poder olhar como se fosse de fora, falar, gente, olha, em algum momento, eu que creio na espiritualidade, tenho muita fé, mas em algum momento alguém me conduziu. Porque em nenhum momento, Elane, eu tive lá, vivendo, o sentimento de que eu estava decidindo. Parecia meio que a vida estava me carregando, sabe? Vai que tem que ir para esse lugar, porque como a gente tem... a gente que tem senso de responsabilidade, de autocrítica e de sermos mulheres resolutivas, né, Elane? A gente meio que toma o boi pelo chifre mesmo e vamos resolver esse trem. Esse sentimento de que a vida vai levando, a vida vai te conduzindo, eu fui muito tomada por isso na época em que eu vivi. Escrevendo o livro, podendo olhar, eu falei, opa, será que eu fui tão tomada assim? Ou em algum momento eu fiz uma escolha bacana, os caminhos que se apresentaram para mim foram legais, e o fato de eu ter decidido virar para a direita ou virar para a esquerda tenham sido decisivos para a gente hoje, sim, ter mudado a nossa vida, eu ter mudado a minha vida, e eu digo a gente porque eu sempre incluo muito o Ricardo nessa questão, na parte corporativa da nossa vida. Somos sócios, somos marido e mulher, somos sócios, vou falar mais muito disso que eu sei que nós vamos conversar na frente, mas assim, se alguém não tivesse de repente soprado e falado e, sabe, conduzido, será que eu teria feito essa escolha? Mas sim, eu fiz e deu bom. Foi a escolha certa. Foi, deu bom. Aí no final a gente olha e fala, teve que ser como foi, né? Teve que ser como tinha que passar por aquilo. Porque o turbilhão de emoções que envolve as decisões que a gente passa e a gente não sabe se é o caminho, depois a gente olha e fala, foi como foi. Foi exatamente. E esse momento do livro foi muito legal para poder olhar, olha, gente, olha como foi. E olha onde chegamos, né? Um olhar de fora mesmo, assim, muito interessante. Uma experiência muito incrível. A gente, todo mundo escreve. Escreve. Bota num cantinho, verdade. Um dia vocês publicam ou não publicam, deixa para a família, deixa para os filhos, mas, cara, escrevam sobre a vida, né? Que é muito legal. Muito lindo. É um legado, né? Eu falo que antes de escrever um livro sozinha, participar de um projeto desse, assim, onde a gente tem várias histórias e elas juntas somam força, é muito interessante. E eu fico muito feliz de saber que
essa autoanálise aconteceu com todas, sabe? Com De todas, se né, revisar, Elaine? todas falaram, caramba, que orgulho que eu tenho de mim, eu já ouvi isso aqui, sabe? Que legal, olha onde eu cheguei. E empodera, que a força está dentro da gente, eu não gosto dessa palavra, para saber que você pode, porque talvez no ato de escrever o livro, a gente também está passando por dificuldades Sim. difíceis, porque a vida de empreendedorismo é essa. E te dá uma força para falar, se eu superei aquilo lá atrás, que foi tão desafiador, eu tenho força para superar o que vem pela frente, né? Eu acho que o livro foi, além de resgatar, foi também trazer essa força. Sim. Porque teve situações, gente, completamente improváveis. Vocês sabem disso, né? Teve, talvez né, a história de vocês também, você fala, nossa, eu não imaginaria chegar aqui, né? É um livro de mulheres improváveis. Tem um pensamento, Elaine, que eu sempre carrego comigo. Quando a vida me apresenta um desses desafios, e eu sei que eu estou passando por um desafio quando eu perco o sono. Porque eu tenho muito disso. Eu comecei a perder o sono. Não, pera lá. Tem alguma coisa grande acontecendo. E eu preciso dar atenção para isso. Mas eu costumo, depois de amadurecer, depois de passar por vários desafios, né, a pensar sempre assim, é mais um presente. Está parecendo difícil, mas é mais um presente e eu preciso passar por isso. Porque é para eu amadurecer. Se eu ainda preciso de passar por essa etapa que está me parecendo tão difícil, é porque eu tenho algo a aprender, a crescer, que eu ainda não vivi e que eu preciso para ser melhor ali na frente. Pô, muito bacana, Carol. Eu tenho até uma frase aqui, ó. O desafio que você tem hoje é uma rica oportunidade para você se libertar de alguma coisa ou para te trazer um ensinamento de algo muito importante. Isso. Né? A mesma coisa, pessoas que passam pela vida da gente, né? Tem gente que passa com a finalidade maior de te fazer aprender alguma coisa. E tem outras que você percebe que você precisava passar pela vida daquela pessoa para você ensinar. Exatamente. Pô, cara, muito legal você falar isso, porque eu tô pensando, eu não tenho essa nobreza toda sua não, tá? Mas olha como é que eu penso, eu não tenho não. Na hora que o problema tá acontecendo, ou que a pessoa ruim tá ali te bagunçando a vida, enfim, essas situações que você descreveu aí como exemplo, eu lamento, eu reclamo e tal, mas eu tenho dentro de mim um sentimento, uma força de tipo, tenho que resolver. Não adianta ficar reclamando. Talvez seja a minha forma de pensar. Tenho que passar por isso e disso eu vou tirar aprendizado. Mas na minha cabeça madura, eu falo assim que parar com esse chororô, não adianta, agora eu tenho que encarar isso e eu tenho que dar uma solução. Sim. Eu tenho que resolver. Pode não ser até a melhor, pode não ser a melhor solução, muitas das vezes não é, mas a gente precisa seguir adiante. Sim. Porque ficar ali lamentando pela pessoa, pelo erro, pelo fato, pelo que veio, pelo terceiro, pelo desafio ali, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. E quando a gente começa a analisar o pepino, normalmente o problema não é terceiro, o problema está aqui, na gente. Então, essa talvez seja a minha forma de ter a sua nobreza, tá? Mas é um jeito meio a ver, meio atravessado. Barato, Cada uma tem a sua estratégia, o seu posicionamento diante das coisas. Eu penso, gente, esse tsunami não vai passar nunca, já estou aqui, ó, sem ar nessa espuma, tem que passar. Olha só, eu acredito que além do nome, vocês têm muitas coincidências, né? Tô vendo aqui, as duas vieram do CLT, CLT, ô saudade, ô minha gente, ô saudade de férias, 13º, a gente empreender, meu bem, vem que tá quentinho, vem. É desse jeito. CLT, Carol também, né, sair da zona de conforto do emprego assalariado, né, de carteira assinada para um terreno incerto do empreendedorismo. Não é para os fracos. Não. Você escreveu aqui no seu capítulo. Sim, não é. E aí? E assim, eu nunca tinha me visto empreendedora antes de empreender, né? E o que me motivou muito foi o nascimento do meu filho. Porque eu comecei a ver festinha da escola. E eu naquela coisa de, eu preciso sair, preciso ir, tem que falar com o chefe, precisa de liberação. Eu falei, cara, eu não quero isso. Eu quero poder fazer os meus horários. Eu sei que eu vou trabalhar muito, porque eu venho de família de empreendedores. Então, eu vou trabalhar muito, mas eu vou conseguir estar presente na apresentação do meu filho, eu vou conseguir participar disso, vou conseguir levar o pediatra. Então, veio depois, né? Veio com o nascimento do Jonas, veio o empreendedorismo. Até então, eu era CLT, e tinha férias, e tinha 13º, e a gente reclamava. Mas eu costumo dizer também que quando a gente empreende, a gente tem esse desafio, a água, a piscina super gelada, porque é gelada, é um desafio a cada dia. Mas depende só e somente da sua capacidade, do seu trabalho, do quanto você arregaça as suas mangas. Sim. Agora, quando você é CLT, você tem aquele conforto do saláriozinho certinho ali no final do mês, mas é aquilo ali. Você tem que contar com aquilo ali. Quando você é um empresário, eu preciso dobrar,
Você vai buscar suas estratégias para dobrar. Eu preciso triplicar, você vai buscar suas estratégias e vai se calçar para dobrar. Também não adianta querer dobrar, querer triplicar e ficar fazendo a mesma coisa todo dia. Sim. É buscar como que eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso. Isso. E a gente começa a buscar e fazer. Quando você é CLT, você não tem essa liberdade. É como se você trabalhasse para enriquecer outras pessoas, né? Exatamente. Quando Eu não você sei, tem a sua gente. empresa, você sabe que esse, tá ali num trabalho esse paralelo que a de Carol realizar tá os trazendo. seus sonhos. Conta. Elaine, só para eu não perder o fio da meada aqui, Por que eu achei. favor. Vou ser polêmica, hein? Adoro. Esse Pode ir, paralelo que vamos você lá, está vamos trazendo sobre, né, o CLT e o empreendedor, às vezes a gente fica criando essa distância, nós e eles, é uma coisa que eu converso muito com as minhas equipes. Até por eu ter vindo desse lugar, né? Enfim, eu não me imaginava de outra forma. Eu acho que esse sentimento, essa vontade, esse desejo de empreender, ele é do ser humano, independente da função e atividade que ele esteja exercendo. Eu acho que você pode ter um super funcionário empreendedor. Assim. Sim. As duas áreas de atuação que eu vivi, Carol, a construção civil e o varejo, requerem de suas equipes uma muita vontade assim, de fazer acontecer e um olhar muito de dono. Eu, como gestora de obras na construção civil, aquele canteiro de obras era meu. Eu tinha que tomar conta de grão de areia, das minhas equipes. E se eu não tivesse esse olhar empreendedor de fazer aquilo ter o melhor resultado possível, eu não atingiria os resultados, os da companhia e, por consequência, os meus. Porque eu tinha um salário, mas eu tinha uma participação de resultados vinculada. Isso na minha realidade. Isso muito parecido com o rolê do varejo, que é o que eu venho conversando, que a gente conversa muito com as equipes, né? Essa coisa que você disse, cara, só depende de mim, é isso mesmo, né? Eu tenho ali, dentro de uma mesma loja, o último lugar e o primeiro. E a diferença entre de salarial, por exemplo, de resultado no final do mês, é de 200%. Eu tenho essa realidade. Depende. E, assim, as condições são as mesmas, o lugar é o mesmo, o estoque é o mesmo, a gestão é a mesma, o dono é o mesmo. Não é verdade? Sim, não, nessa condição, Carol, desculpa te interromper. Que isso. Eu concordo com você. O vendedor, ele tem ali a margem do empreendedor, aspas. Porque ele está empreendendo para ele. Ele tem um salário básico e ele pode ganhar X vezes mais. Vai depender do esforço dele. E eu acho que é legal você ter passeado pelo CLT, porque você vem para cá conseguindo conversar com essa galera. Muito, Isso, Elaine. e era uma pergunta que eu ia te fazer, né? O que você trouxe de lá para cá Essa que foi uma das importante, né? Porque geralmente aí é que tá o empresário, quando ele vem só do empreendedorismo, tem muita dificuldade de entender na cadeira do funcionário. E você já consegue ver. E aí você tem na sua veia já o empreendedorismo, então você traz eles para esse lugar, que na verdade é o que a gente está falando hoje. Que a maioria dos profissionais deveriam ter essas habilidades que não está no currículo. Eles não conseguem trazer, a gente não consegue apurar no currículo, né? De se sentir. Uma vez eu vi uma entrevista do Caíto Maia, né? Caíto Maia, e ele falando: eu quero funcionário que sejam empreendedores. De si, né? São né? O varejo ele permite muito isso. Assim, eu acho que as áreas de atuação onde os resultados são meritocráticos permitem muito essa habilidade ser latente. Assim, e o Ricardo, Elaine, nesse momento, você está falando, uma coisa legal que você trouxe, né? Já trazendo já a resposta à próxima pergunta. O Ricardo, ele meio que, gente, não tem escola de empreendedor, não tem escola de empresário. Ele se jogou, voltou dos Estados Unidos, abriu uma lojinha na Praia do Canto e foi se virar. Sem ter trabalhado para ninguém antes. Ele tinha feito alguns estágios. Então, assim, era uma dificuldade para ele olhar o lado de lá. Quando eu chego com muita força do lado de lá, eu meio que encurtei essa distância de nós e eles, funcionário e empregador, para que a gente, principalmente varejo, que tem uma estrutura muito horizontal, na gestão de pessoas, né? A construção civil era muito mais vertical, né? O organograma muito vertical, o diretor, né? O engenheiro, né? O peão, né? O auxiliar de obras. A construção civil, o varejo não, é muito mais horizontal. A gente conversa muito de igual para igual com as equipes. Assim, o estoquista, o caixa, o vendedor, existe uma grande horizontalidade no trato. Aí um termo mais de gestão de pessoas que eu trago aqui. Ele tinha mais dificuldade de olhar esse lado de lá. Eu vim com essa bagagem de empregada para a gente resolver diferenças mesmo. E, com isso, fazer o quê? Uma retenção de equipe, manter conosco quem estava afim, os melhores. E, assim, mesmo num cenário muito difícil de contratação que a gente vive hoje, a gente falava há pouco, eu ainda consigo ter ali, Carol, pessoas que estão comigo há 6, 7,
Isso 8 é anos, ótimo. recentemente a minha de 8 anos nos deixou, Leila. Mas assim, eu consigo ter uma retenção de equipe. Eu acho que esse é um ponto positivo pra gente. Pois é, esse ter mesclado casamento isso. então deu certo. Tô aqui, né, dando uma olhada nos capítulos. Esse casamento deu certo então, né, Carol? Que aí você trouxe para dentro do negócio, que você fala, e é muito grata ao Ricardo aqui, Muito. seu esposo, né, que teve um papel muito importante na sua carreira profissional. Muito, amiga. E quando a gente conversou sobre cada episódio, né, eu falei, Carol, eu vejo o quanto você pode acrescentar para a nossa leitora, exatamente isso, né? O casamento da sociedade, o casamento de vocês dois e também dentro da carreira, da profissão. Como é que foi isso? Como é que é isso? Como é que Trabalhar vocês junto, fazem né? isso? É uma pergunta que não quer calar, né? Porque eu também sou casada com o meu sócio e é um desafio. E aí, como é que é pra você? Como é que não tem receita de bolo também, né? Não tem, amiga. Não tem receita de bolo. Ora, gente, orar costuma fazer. Ora, tem de conta até 1000. E você dorme e acorda com sócio, é um trem, né? A gente fecha a caixa 10 Aqui a horas da pergunta noite. que eu quero leva pra cama? A gente fecha a caixa 10, 10 e meia da noite na cama, abrindo, olha, a loja vendeu PA de não sei quem. Vocês acreditam? É realidade, gente, acontece. Mas Pra acontecer isso aqui outras é coisas, vai ter que ser real. depois. Mas primeiro nós fechamos o caixa. A gente tem que... Primeiro vamos fechar o Eu caixa. vou fechar a caixa. E se der positivo, a gente até brinca depois. Já teve de tudo, ó. Mas aí, brincadeiras à parte, eu menciono, né, no capítulo a minha gratidão, assim, pela generosidade do Ricardo, porque eu caí de paraquedas no negócio dele. Ele já operava aquilo há um tempo, do jeitão dele, né, com as rédeas na mão. E eu fiquei desempregada, né, gente? Né, foi assim, não foi como quando eu falo com você que eu meio que não escolhi, que a vida meio que me levou. Eu fiquei desempregada, eu tinha uma criança pitica em casa. E eu não fico parada, minha gente. Eu sou uma pessoa que... Eu sou empreendedora, Carol. Eu empregada empreendedora. E eu começava a olhar aquilo e eu comecei... Sempre se destacou muito no que você fez, porque eu sei da sua história, né? Amiga, Sempre. Né, eu gosto de trabalhar. Trabalhar é um enorme prazer para mim, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja trabalhar. É muito gratificante, É né? muito, A realização cara. é muito grande. Eu não sei se é da minha geração, da minha educação, da minha família, mas assim, eu sou de uma educação onde não existe outra forma da gente alcançar, da gente realizar nossos sonhos que não seja através do trabalho. Sim. Então, assim, eu tava ali, a venda acontecer, e eu comecei a comer pelas beiradas, dar um pitaco aqui, e eu acho que, quando eu digo generosidade dele, que ele foi permitindo essa minha inserção. Legal. Ora porque ele achou positivo, ora porque eu acho que ele viu que eu precisava daquela atenção. Sim, ele me chamegou em alguns momentos. Talvez nem fosse tão importante a minha presença ali, mas ele me levava para as compras, para os ATBs. Eu comecei a atuar muito, muito perto à franqueadora, isso já falando de reserva, porque foi esse momento onde a gente, de fato, se tornou sócio com a franquia da reserva. Então, assim, amiga, se ele não tivesse me dado essa colher de chá, talvez eu não tivesse entrado tão de solo no negócio. Por isso também que eu agradeço muito. Mas é uma receitinha que não tem, é um não dia, é uma escolha, né? É uma escolha de viver junto todos os dias, né? Como é que vocês dividem as atividades? A gente não divide. Ficou meio que assim, o que cada um tem mais afinidade. Tem mais afinidade. Né? Por exemplo, dinheiro, conta, financeiro. Na cabeça dele, se eu tomasse conta do dinheiro, o dinheiro ia acabar. Porque eu sou a gastadeira, que tá. Então, ficamos nessa coisa de que financeiro ele segura lá. Gente, marketing, visibilidade, ações... Foi uma coisa que ele não curte. O Ricardo é muito tímido dele. Aí entra o CLT, que tem a parte mais humana, né, da convivência com as pessoas, que você já passou. E eu falo que ela faz isso divinamente bem, porque eu acho que quando ela entrou, deu um boom nessa parte mais humanizada da comunicação mesmo. Que o Ricardo já é mais... na dele. Mais operacional. Mais operacional. É mais operacional. Mas ele é o exatamente. front ali, ele que tem um olhar crítico da pessoa, a parte de gente dele é muito operacional.
sabe aquela coisa assim de acolhimento, de visibilidade, de relacionamento, acabou ficando um pouco mais para mim. E ele ficou feliz com essa posição. O casamento deu Entendeu? certo. Deu certo. Deixei ele mais livre para fazer Olha que aquilo que ele bacana. tinha mais expertise, digamos Se assim. complementavam. Virou uma coisa complementar. Mas a gente quebra o pau quase todo dia, amiga. É assim. Pois Mas é, vai e dar agora, certo. Carol Moreira, bora lá, né? Aqui você também encerrou um ciclo, né? A gente fala de 2 sociedades, né? Uma de casamento e também uma Sim. sociedade de negócios. Como é que é? A gente está aqui com mulheres que são mães, esposas, empresárias, donas de casa. Como Filhas. que é equilibrar filhas e acima de tudo, mulheres? Como que é administrar isso? Como é que é equilibrar isso? É leve? É pesado? Como é que funciona? Então, Elaine, não vou romantizar. Não podemos. Não é leve, não é leve. É algo assim que precisa de empenho, de dedicação, de tempo. Quem está em casa ali falando, ai, não, Não, porque eu tenho não filho é fácil. e não dá, porque vocês já estão, talvez já tem um marido que mexe com empreendedorismo, já tem você que tem sua empresa. O que Assim, você diz para quem eu tá em acredito que casa? tudo depende do suporte que você tem, da estrutura que você tem. Hoje, a minha estrutura, eu me separei. Então, sou eu e meu filho dentro de casa. Meu filho tem 10 anos, eu não posso deixar ele sozinho em casa. Então, tem toda uma estratégia que eu tenho que traçar para acordar, para deixar na casa da avó, para trabalhar, para voltar do trabalho, para pegar na van, deixar na casa da avó, voltar na casa da avó, pegar ele na casa da avó. Ginástica. É uma Desistir ginástica. é uma opção? Você já pensou em desistir? Nunca pensei em desistir, jamais. Nessa palavra não existe Não para mim. Eu existe. posso Não me tem essa reinventar. opção. Carol, e aí? Não tem essa opção, assim, para além de um ganha-pão, é a realização profissional que eu, particularmente, sempre busquei, assim. Eu sou uma pessoa acadêmica também, Carol, assim, eu venho desse mundo. Eu talvez não tenha caminhado mais porque a vida, mais uma vez, me demandou para o trabalho. Na sequência da minha formação acadêmica, eu sonhava fazer mestrado. Eu tenho vontade de dar aula até hoje, gente, eu tenho uma vontade de dar aula. Eu ainda vou fazer mestrado para dar aula, tá? Eu Carol, tinha esse você desejo. falou que você veio da engenharia aqui pra gente? Eu acho que eu não falei de canteiro de obra, falei de Falou, construção civil. exatamente. Eu sou engenheira civil de formação, fiz algumas especializações na área, o mestrado não veio, mas ainda há tempo. Mas há tempo sempre pra tudo. a engenharia te chama de alguma forma. As formas da reserva são sempre... Hoje eu me realizo com as obras de loja, gente. Tem uma loja para fazer, me chama. Delícia, gente. Delícia, adoro, assim, é o meu jeito de abrir um saco de cimento e perturbar a peãozada, porque é de lá que eu venho, né? Mas a universidade, assim, né? Eu fiz Universidade Federal aqui do Espírito Santo. A universidade traz uma bagagem para a gente muito interessante nesse lugar, assim, de sempre querer aprender, sempre querer... Mas também de um perfeccionismo também, né, cara? Assim, de um negócio de uma autocobrança. Vocês são perfeccionistas? Minha amiga, assim, e aí para responder a sua pergunta de como que você faz acontecer toda Administrar essa isso. multidisciplinaridade feminina, né? Sim. É você meio que permitir que o ótimo é inimigo do bom. Eu odeio essa frase, mas eu trouxe ela para minha vida. Eu não consigo mais entregar o ótimo o tempo inteiro do meu dia. Eu nunca consegui, na verdade. Exatamente. Só que antes eu me chicoteava. Hoje eu falo assim, que bicho, é o que tem para hoje. Minha filha, ó, com minha Letícia. É o que nós vamos conseguir. Minha mãe, ó, eu só consigo estar com você nos dias tais. Minha avó, ó, meu pai eu já não tenho mais. Enquanto eu tive, eu fiz o que eu pude. É terapia, é conversa para você não sentir culpa. Meu marido, ó, nós estamos juntos nessa. E o que a gente consegue fazer juntos agora é isso. Porque senão, Elaine, a gente pira, porque a gente não consegue fazer tudo o que a gente idealiza. Exatamente. Hoje é assim, né? E tão pouco que as pessoas esperam da gente, porque, gente, agora ainda tem mais isso. Antes era a gente só a cobrança da gente. Agora a gente tem uma tal de rede social, a gente tem uma sociedade que sempre teve, mas hoje, onde a gente é muito mais exposto. Exato. Ainda mais a gente, você marketing, eu varejo, Elaine, gente, a gente se expõe muito. Então, a gente é cobrado. Então, assim, não dá para entregar tudo que esperam da gente. O que eu tenho para hoje é isso e tá tudo certo. Não, hoje eu falo, é antes feito certo. do que perfeito. É o meu mas não ótimo precisa ser inimigo mal do bom. feito. É o É o equivalente meu a esse. feito do que perfeito. E agora eu penso E não assim. precisa ser mal feito. E é o melhor que você pode hoje. Isso. Não é o melhor pra vida, até porque nunca vai estar pronto. Nunca vai, amiga, nunca Nunca. vai. A aeronave no ar e você botando ali a portinha, né? Consertando o carro andando. É né? isso aí. Exatamente.
E quando a gente começa meio que a aceitar isso, aí eu acho que é muito a idade também, a maturidade, o tempo. Aí você vai falando, Você vai no flow um pouco mais, né? pouco Porque mais no senão flow. você... E começando a escolher melhor as batalhas do dia, né, sabe? Assim, isso hoje Isso é a é prioridade. tudo, Então, Carol. para isso, eu vou dedicar toda a minha energia. Aí eu acho que entra também, que ficou muito claro aqui, os valores da gente, né? O que são os valores inegociáveis de vocês? Fala pra mim, Carol, que você já tá com fala. Eu já tô... O que é Ai, inegociável amiga. pra você? Porque é nesse lugar que a gente começa a fazer as boas escolhas, Amiga, né? ó, O que não te tira seu sono, o que te deixa paz, o que dá leveza no seu coração, né? Entender que de manhã talvez você vai ficar com a tua filha, que o empreendedorismo te permite isso, né? O empreender, ter essa liberdade. a mentira não tem negociação pra mim, assim, sabe? É assim... E quando a gente fala sobre mentir, sobre como lidar com a mentira do mundo, da sociedade, são muitas facetas dessa mentira, tá? Então, talvez a verdade seja negociável para mim, Mas talvez a mentira, quando você sente que você está mentindo para si mesma, amiga, né? essa então, quando a gente está Essa. se auto-enganando, você para e fala, meu Deus do céu, por que eu tô fazendo isso comigo mesma? E aí você começa a escolher Opa, onde você vai dá. entrar. E a mentira do outro, assim, sabe, por que não sermos transparentes, né, gente? Por que não falar o que se pensa? Né? A gente vem muito confundindo esse falar o que se pensa com um lugar onde você pode agredir o outro. A gente falar o que se pensa é você ser aberto e transparente com o outro. Exato. Simplesmente Com amor e respeito. assim. Não é, eu vou aqui pra A dizer... gente constrói relações Cara, tem melhores. tanta Responsabilidade coisa que você emocional, né? É tudo tão Não, superficial, né? Tudo tão... Muito. É Porque quando na hora você- que a pessoa fala a verdade, não quero Se mais. ela fala a As verdade, pessoas é só verdade falam o que dela, e quando quer. você começa a entendê-la muito melhor. Mas isso num ambiente, amiga, de ser construtivo, Elane. Exato. Não de ser simplesmente falar a verdade porque agora eu posso dizer tudo o que eu penso. Não. A verdade que interessa, que importa de fato, que constrói. Que vai né, ajudar, que edifica. que vai agregar. Isso aí. Isso está muito confuso nos dias de hoje. Eu tenho uma certa dificuldade em dissertar sobre, porque eu acho que isso está muito doido. E eu acho que a gente tem uma longa jornada pela frente para poder falar sobre comunicação hoje. Acho. Não, e a comunicação é o que move o mundo, né, Carol? É o que move É o o que mundo. move o mundo. A Você é comunicação. especialista nisso. E isso, a comunicação, sobre isso que você está falando, Carol, a responsabilidade mesmo, emocional. Porque quando a gente fala de responsabilidade emocional, a gente está falando só de relacionamento, homem e mulher, não. Sim. A gente está falando de amizade, a gente está falando de negociação, a gente está falando de trabalho. Todas as relações. De todas né? as relações. E de como a gente se relaciona com a gente também. Porque essa acho que é a verdade mais importante. Né? Não entrar em situações para agradar o outro, para se encaixar, né? Nos padrões que se falam pra gente. Eu acho que desse lugar a gente realiza, a gente constrói, a gente... É reciprocidade, né, Elaine? Exatamente. Reciprocidade para tudo. Empatia, gente. Empatia. Meu Deus do céu, por que a gente não se coloca mais no lugar do outro? Difícil, Né? né? Antes de decidir virar para a direita ou para a esquerda, se coloca um pouquinho no lugar do outro, porque haverão pessoas envolvidas. Sim. Né? Nós vivemos das relações. Então, se existem pessoas envolvidas, um mínimo exercício de milésimos de segundo de pensar, se tivesse lá, gente, isso acabaria com guerras. Tudo, a comunicação, Né? as relações. Pô, cara, então vamos Seria tentar, vamos maravilhoso. exercitar difícil. Aí você faz isso todo dia, Carol? Não, óbvio que não. Mas é um Mas no exercício momento que eu- diário, Né? né? No momento que eu consigo, eu falo, meu Deus, ainda bem que eu fiz. Mas tem dia que a gente tá nervosa, tem dia que tá ruim, tem dia que a gente não tá bem, se respeitar. Essa é a verdade, né? Hoje eu não tô legal, hoje eu não... Porque quando a gente começa a fazer esse processo, a gente sabe que aquele dia você não tá melhor nem pro seu negócio, nem pro seu cliente, nem pra sua empresa, né? Tipo, hoje eu Tem não tô dia bem, que não tá tudo vira, né? certo. Tem dia que não dá. E é você dar dois entender passinhos para isso. trás. É. Pedir desculpas também, né? A gente saber se Também. desculpar muda tanto. Muda todas as muito, relações. nossa, Muda Pedir ajuda. Pedir ajuda. Que é uma coisa tão difícil hoje, né? Mas aqui, eu vi aqui da Carol, a gente está quase chegando ao fim. Carol usou aqui no final como uma... Carol Lobato usou aqui no final que uma das... Como conselho mesmo, né? Eu quero até que vocês falem sobre isso. Nunca parar de aprender. Você é uma mulher que fala muito sobre isso aqui. Você é muito curiosa, você gosta de aprender. E talvez seja essa sua maior característica, porque você passeia muito fácil por vários assuntos, isso te torna uma mulher interessante. O network que eu tanto falo, essa é uma das ferramentas essenciais
para que você consiga ser uma mulher interessante, não fique só no teu mundo e consiga passear. Me fala sobre isso. Que conselho? É esse mesmo? Que percepção linda. O conselho que você dá para quem está aqui Obrigada. ouvindo a gente? Eu acho que amiga, assim, e eu tô chamando de amiga super, tá, gente? O podcast inteiro. Verdade. Elaine Borel. Ah, É uma relação, tá? Vocês me perdoem verdade. a intimidade. O fato de eu ter me colocado num lugar, trazendo para o profissional, né? De eu ter ido para um segmento, para um lugar onde eu não conhecia nada, né? Que eu gostava, gente, de comprar e de acompanhar o meu marido, depois namorado, nas compras que ele fazia na loja dele, mas era distante, sabe? Assim, não era uma coisa que eu atuava. E aí, de repente, eu tive que começar a entender um pouco. E por que eu tive, Elaine? Por que eu tinha curiosidade? Por que isso? Mas por que a gente compra Y para vender X? Né? E por que e de onde que vem essa rentabilidade? não aceitar o que está ali, tá e começar a questionar. Você entender. Então, assim, é muito legal quando a gente vai para um lugar onde a gente não sabe nada. Porque você tem a curiosidade te move. Desafiador, né? Não vamos conhecer. E aí eu fui o quê? Como eu falei antes, o que ele não gostava? Ele não gostava muito do marketing, ele não gostava. Então eu fui olhando aquele lugarzinho que ele não gostava e eu tive que ir. Aí, Carol, o que eu fiz? Eu fui atrás de gente que sabia o que eu não sabia. E aí eu trouxe as assessorias do Otoé, na sequência depois Fernanda Prates, o Grupo Mulheres de Negócio. Eu fui me cercando de pessoas onde eu poderia extrair coisas para aprender e evoluir no meu negócio. Então, gente, aprender, curiosidade, fome pela vida, porque a gente pode, de fato, ser qualquer coisa que a gente quiser. Exatamente. A gente não tem barreira. Aqui tem um negócio dentro da gente chamado cérebro, que dizem que a gente usa muito pouco. Você pensa o potencial que tem aqui dentro. É só a gente querer mesmo. E só muda quando você se permite Só quando a você conhecer, se permite. acessar ambientes. Daí você deu dicas maravilhosas para elas de ambiência, de nunca se incomodar com o que já está ali, né? Se questionar, querer Na mudar. construção civil, né, eu trabalhei como gestora de obra, então eu executava obras. Eu era, digamos, o engenheiro burro, tá? Eu era o equivalente ao comerciante, gente. Agora foi polêmica ao fundo, mas eu fui. Porque, assim, existiam os calculistas, né? Aqueles engenheiros inteligentíssimos que faziam os cálculos estruturais, né? Os projetistas de complementares e tal. Os consultores e os engenheiros de obra. A gente era muito um lugar de gestão mesmo. Gestão de recursos. Eu fiz uma especialização de gerenciamento de projetos, PMI. Então, você vê assim, são várias áreas de conhecimento envolvidas para você entregar um empreendimento. Sim. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso é muito similar numa administração de empresa, sabe? E às vezes a gente fica achando que não existe similaridade. Não existe. O foco é sempre o ser humano, né? Elaine, pessoa, recursos, gente, recurso insumo, recurso dinheiro, recurso tempo, final, amiga. A gente cai nas pessoas, né? Porque todas estão ligadas. Porque toda essa execução, Depende de pessoas. A parte operacional disso é gente gerindo gente. tempo, é gente gerindo dinheiro, é gente gerindo o cliente, é gente gerindo o atendimento, Tudo. sabe? Então, eu esqueci porque eu comecei a falar que eu era engenheiro de campo, para dizer para vocês que assim como na construção civil, quando eu precisava de um especialista, geotecnia, mecânica dos solos, uma fundação complexa, eu ia tomar determinadas decisões. Eu ia lá e contratava o melhor geotecnista e falava assim, me diz qual a capacidade desse solo. E o mesmo eu fiz no varejo, Carol. Eu sozinha vou montar Tá perto os dos eventos. melhores, né? Eu vou contratar e vou chamar alguém que tem mais expertise do que eu no marketing. Eu vou chamar uma Carol Moreira para me ajudar a desenvolver esses eventos. Isso é muito massa, porque daí você sai daquela coisa, eu tenho que fazer. Não, você não tem. Você tem que contratar Você as se pessoas. junta às pessoas, você traz para perto e ali você aprende pra caramba. Isso veio da construção civil pra mim, essa história que eu acabei de contar. Tá vendo? Tudo no final veio se de costura, lá. né? Se costura. Carol, pra fechar aqui, a gente tem uma frase que você coloca aqui, a versatilidade como uma virtude virou seu mantra.
E aí É eu quero isso. que você deixe essa mensagem, né? E é exatamente isso. Eu acredito muito na reinvenção, na inovação, em você se manter ali naquela metamorfose ambulante. E você literalmente é, E né? é exatamente Sem medo. isso. Aliás, com medo, mas indo, né? A gente sente aquele friozinho na barriga. Vou te falar que chega uma determinada hora que o frio vai até diminuindo. Você já passou por tantos tobogãs na Já vai no vida automático, que né? vai vindo. E eu acho que o interessante é abraçar mesmo, é ver como oportunidade. Quando você vê como uma oportunidade, você fica mais aberto a essas mudanças, essa versatilidade, você recebe como um presente. Estou tendo uma oportunidade. E vai se calçar para poder fazer aquilo crescer e dar certo. Essa sua mensagem que você diz aqui também, vi que você é muito... As duas, né? Falam muito de Deus, de acreditar Sim, nessa muito. força maior, né? Que guia as nossas vidas, que faz a gente estar aqui. Eu peço muito, em todas as oportunidades que aparecem, em todos os desafios que aparecem, a minha oração é: Deus, me capacite. Se for para ser meu, me capacite. Se não, tira do meu caminho. É o que eu peço todas as noites para Deus. Todas as vezes que eu me vejo diante de um desafio, de uma novidade, de algo que tire o meu sono, eu peço: Deus, fique com a minha ansiedade, tira de mim essa ansiedade e me capacite. Exatamente. Me mostre. Tem E quantas lugar, vezes, que não gente? tem, ninguém ocupa a não ser Deus. Não tem dinheiro, não tem Não tem. ninguém. Não é tem. só Ele. Quando a gente entende isso, E eu não sei vocês, mas eu já tive experiências incríveis de, tipo assim, fazer essa oração e dormir no meio da noite, acordar assim, como Com se eu uma tivesse passado uma noite plena de 8 horas de sono. E anotar aquilo, porque ali estava a resolução do que eu precisava. eu acredito. Esse Amém. livro foi isso, gente. Vocês sabem disso, né? Foi uma experiência incrível. Esse livro estava todo pronto e a gente achou um erro nele. A gente teve que refazer o livro todinho. E com base nesse dia, eu chorei. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O livro todo pronto. E ao mesmo tempo, eu orei porque ele mandou uma mensagem. Sabe aquela vozinha? Eu te mostrei o que os olhos humanos não conseguiram ver, porque, gente, esse livro foi corrigido 3 vezes. Foi pago num pacote diferente, mas foi quando eu fui à igreja. Cada um tem seu ritual, né? Sim. Eu ir à igreja me fortalece. E aí eu falei, toma, Senhor, eu entrego esse livro nas suas mãos. O Senhor faz e opera na vida de cada mulher que está aqui. No dia seguinte, a gente achou um erro 5 horas da tarde. A gente achou um erro. E eu chorava. E depois eu levantei minha cabeça, depois que eu ouvi essa voz... E, cara, independente da dívida que eu ia fazer com a gráfica, que ia ser grande. Já estava impresso, né? Laine? Já estava toda impressa na minha casa. Eu não tinha visto, ninguém viu o erro. Aí eu falei, Senhor, então é isso. Tá tudo certo. Sabe que independente, por isso que eu falo, não é sobre o estado que você está passando, é como você passa. Independente da dívida, independente do que estava... A sensação de livramento, de leveza. Eu falei, bora, se ele falou, se ele está aqui, ele olhou e viu... É porque o resto vai dar certo. Eu coloco muito, veio sabe? mais E lindo veio que mais veio com as lindo, nossas com as capas capas. personalizadas de Capas. cada uma. Olha que lindo. Conseguimos corrigir erros que a gente não tinha visto, histórias que tinham mudado no processo. Então, tem muita mão dele aqui, tem muita mão. Acho que tem que ter em tudo que a gente faz, né, mulheres? Exato. É isso, menina. Bem, uma frase que resume a sua vida. Aliás, uma frase não, uma palavra que resume a sua vida. A minha esse vida? pedaço desse capítulo aqui na sua... Fé e entrega, pode ser 2? Pode. Fé É e porque entrega. nós somos tão intensas, né, que uma fica difícil. Fica né? difícil. É muito Nossa, resumido. minha amiga, Uma frase. Uma palavra, na verdade. 2. uma palavra. Eu vou dizer o significado da palavra, em termos físicos, tá? A capacidade da gente voltar ao estado inicial pós-deformação. O que todo mundo está gostando de falar, resiliência. Mas o significado dela A gente nada não mais volta é do que normal. isso. A gente não vai ser a mesma depois desse A bate-papo. gente sempre carrega uma deformação, assim como os materiais. Mas essa habilidade, o quanto que a gente consegue envergar, mas não quebrar, fala muito sobre mim. Momentos da minha vida toda onde eu enverguei, mas eu enverguei, tá? Mas tô aqui, inteira.
Isso aí. E com as melhores. Ai, que delícia de bate-papo. Obrigada a vocês, Amei. gente. No final, olha só, dá tudo certo, né? Dá. Tem que ser como foi. É. E da hora que foi, com as duas Carol juntas, que nós estamos, né, montando os horários, né, pra gente gravar tudo isso. Que delícia de entrega, porque no final das contas, nós somos mais iguais do que a gente imagina. Né? Histórias de fé, amiga. de superação, de acreditar, de força, de resiliência, de coragem. Gente, coragem. Sabia que uma das palavras mais ditas na Bíblia é não tenha medo? Sim, É a palavra mais dita na Bíblia. 365 vezes, se não me engano, tá escrito. Muito Porque interessante. é o que segura a gente. É o que a gente segura. É o Mas que aí segura a com gente. medo, porque o medo é você ter uma dose de responsabilidade sobre o que faz. Mas talvez, se você não tivesse ido com medo mesmo, você não estaria aqui, você não estaria Não. aqui, né? Não estaria se Não estaria desafiado a casar. Eu também casei do lado de pessoas falando casamento com um sócio não dá certo. E a gente veio quebrando tudo isso e falando dá para ser, sabe? E também dá para ser e reconstruir dali um novo episódio na nossa vida, porque cada um que passa deixa alguma coisa muito importante, né, na nossa vida. E eu não tenho dúvida que Amém, vocês por isso, né? que vocês deixaram coisas maravilhosas na minha vida e espero que esteja deixando e que a gente possa deixar na vida de outras pessoas que vão ler esse livro. É isso, esse é o maior desejo aqui desse material, é que Gente, eu amei quem esse tiver essa bate-papo. chance, que a gente Por deixe, favor, a gente deixe um esse- negocinho lá, assim, um pedacinho. Exatamente. A gente Porque tá... Pode falar, Carol. Cada uma, né, com uma história tão completa, cada uma ao seu modo, com uma história tão completa, Exato. e que com certeza a mulher que está empreendendo, que vai ler isso aqui, em alguma dessas histórias, ela vai se ver de uma maneira tão latente. E Ela vai se identificar, porque Falando junto, a gente, as pessoas veem a gente assim, bonita, arrumada, mas a gente tem uma história lá atrás de desafios, de luta, de improbabilidades, né? Porque eu não vim de uma família rica, quando eu descobri que eu tinha que construir a minha vida pela minha história, sabe? Eu tive que correr atrás, então totalmente improvável. E tem muitas histórias improváveis de mulheres que poderiam ficar sentadas chorando e que levantaram e construíram essas histórias e estão contando aqui. Vocês são uma delas. sensacional, muito obrigada. Muito querida. legal, obrigada. Obrigada. Gratidão, Obrigada, gratidão. Carol, por Eu também. dividir aqui comigo esse bate-papo. Adorei. Obrigada, Elaine, pelo convite. Eu vi que vocês se emocionaram em alguns momentos. Sim.